Terra Firma. Olá, pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, me perdi aqui no Terra Firma. Quero convidar você primeiro para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, se tornar um cidadão Terra Firmeza aqui, ser um membro de Terra Firma Society. Vou pedir para acionar o sininho. Se puder compartilhar o vídeo com outras pessoas, aí eu agradeceria demais, assim, indicar o canal para as outras pessoas. Agradecer todo mundo que vem para o canal e se torna um cidadão Terra Firmeza. E hoje no Sexta Sombria, um mês muito doido na Netflix. A Netflix está lançando um monte de coisa legal, assim, para quem curte, né? A temática dos seres humanos desprezíveis que andam pela Terra aqui, como o Jeffrey Dahmer, né? Que tem uma série muito bem feita, que eu vou falar aqui em breve, mas hoje eu vou falar do Ted Bundy, A Confissão Final, um filme muito louco. Então hoje é uma Sexta Sombria que vai ter um caráter de eu recomendo, que trata do assunto serial killer, né, de histórias assustadoras de pessoas horrorosas que andaram entre nós, e que é, no caso, esse filme de 2021 sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy. E então aqui ele vai encontrar um agente do FBI feito pelo Elijah Wood. Esse filme é dirigido pela Amber Seeley, tá? E ele tem no elenco o Luke Kirby, que é do cara do You, né? Que é o Ted Bundy. O Elijah Wood, que vai fazer o Bill Hagmaier. Quem que é esse Bill Hagmaier? Ele faz parte daquela equipe do Mindhunter. Ele é o cara que entrevistou ele fez. Tem um seriado, por exemplo, na Netflix, que chama que é uma série, né, que chama Conversations with a Serial Killer, né, ou Conversas com Serial Killer, que tratam de depoimentos tomados desses serial killers. E esses depoimentos são o que aparece lá na série Mindhunter, né, desse trabalho do FBI de profilar, de fazer um perfil desses assassinos em série, para entender como funciona a mente, o modus operandi de um assassino em série, e tentar prever, resolver crimes no futuro. Assim, foi um trabalho que ajudou muito. E nesse caso, o Bill Hagmaier, ele vai ser um cara menor no FBI. Ele ajudou a resolver um caso lá importante e tudo mais, mas ele não é um dos bambambãs daquela equipe. Ele acabou de chegar na equipe e ele aceita entrevistar o Ted Bundy. Por quê? Porque tentar fazer essas entrevistas com o Ted Bundy. Por quê? Porque o Ted Bundy não aceitava nenhum agente do FBI. Primeiro, porque o Ted Bundy se dizia inocente, tá? Até o final da história dele, como eu já falei em vários vídeos aqui, inclusive no Conversations with a Serial Killer, né? O Bundy by Bundy, né? Que também é outra série não, eu acho que o Bundy by Bundy não, falei Dahmer by Dahmer, que inclusive vai sair também a série Conversations with a Serial Killer com o Jeffrey Dahmer, além porque 92 é o ano do aniversário de morte do Jeffrey Dahmer, né? De 30 anos que o Jeffrey Dahmer foi executado na prisão. Então eles estão lançando esse material em função disso. E aí o que vai acontecer? No caso do Ted Bundy, você vai ter esse profilador, e é doido, o Elijah Wood, eu tenho uma certa restrição com ele, apesar de ele fazer filmes muito legais, ele ser um ótimo ator, mas pra mim ele sempre é o Frodo, você entendeu? E aí você começa o filme com aquela coisa dele meio sendo o Frodo, e aí ele consegue esse filme é muito bom, tá? Ele é muito bem dirigido, e ele vai passar praticamente o filme todo na prisão. Ele é um filme que, se você prestar atenção, as ambientações dele não tem, por exemplo, o Ted Bundy falando com o personagem do Elijah Wood e você reencenando as coisas. A cena mais dramática desse filme, por exemplo, você tem só o Ted Bundy contando a interpretação do Luke Kirby,
que é magnífica, assim, né? E eu sempre falei que ele parecia o Ted Bundy, porque eu falava pra Laís, que assistiu o You, mas esse cara é o... Esse cara tinha que fazer o filme do Ted Bundy. Mal eu sabia que eles estavam fazendo o filme do Ted Bundy. Os maneirismos dele. Eu acho, por exemplo, que de todos que fizeram o Ted Bundy, o Zac Efron foi o cara que mais chegou muito próximo, assim. Mas aqui ele tá tão magnífico quanto. E aí você vai, então ele vai conversar com o Ted Bundy, ele chega lá, e essa é uma história verídica, é do livro do Bill Hagner, que ele lançou posteriormente, assim, depois de muito tempo, para tentar ajudar, e mostra que ele tinha, ele olha para o Ted Bundy em momentos com uma certa admiração e em momentos de muito medo. O filme deixa uns lances assim. Por exemplo, toda vez que o personagem do Elijah Wood passa por alguma mulher que está segurando uma pasta, você percebe que fica algo do inconsciente dele. Então que ele vê coisas no Ted Bundy que ele vê nele. Ele é um cara que tem uma família, tem um filho e tal, mas que você percebe que ele tem alguma coisa assim muito mal resolvida dentro dele, que ele consegue lidar com isso, né? Tanto que ele se tornou um agente do FBI e não cometeu nenhum crime durante a vida dele. E o personagem do Ted Bundy se interessa pelo personagem do Bill Hagner, e ele aceita começar a conversar com ele, dá as entrevistas, então ele começa a gravar, tem momentos que ele para a gravação para contar coisas, e aí é muito doido, eu já falei isso no Conversation with Serial Killer, o Ted Bundy, o tempo todo que ele deu as entrevistas falando como um assassino pensaria. E essa foi a grande sacada do Bill Hagner, que não vai abordar muito isso nesse filme, até porque já tem o Conversation with a Serial Killer. Então eles tentaram fazer uma coisa que é muito interessante para quem se interessa pelo tema, sobre o Ted Bundy, por exemplo, de tentar fazer uma abordagem diferente do que você tem em outros materiais sobre ele. Então eles vão pegar essa relação dos dois, uma relação em que o tempo todo o personagem do Elijah Wood, que é o Bill Hagner, ele meio que vai ficando amigo do Ted Bundy. E aí, tanto que tem o personagem do Robert Patrick, por exemplo, que é o que ele faz o Roger Dagg, que ele chega e fala assim, cuidado para não deixar as suas emoções se misturarem com a dele. E aí é o processo em que o Ted Bundy tá para ser executado, sai a ideia da execução, sai o mandado de execução dele, e ele entra em desespero, porque ele percebe que ele precisa dar alguma cartada. Porque o que ele fazia? Ele falava sobre os crimes dele, ou sobre como o assassino cometeria os crimes, mas ele fala como se fosse uma outra pessoa, tipo uma terceira pessoa, em que ele não se envolveria. Mas você percebe que ele está falando. E tem um diálogo muito louco perto do final, porque o que vai acontecer? Então aí sai o decreto de execução do Ted Bundy, né, de ser executado na cadeira elétrica, e ao mesmo tempo você tem filmagens das pessoas na porta lá, as filmagens originais, o pessoal dando entrevista. É muito doido uma hora assim que o Ted Bundy olha e fala assim, quem que são piores, eles ou eu? E aí o personagem dele, eu vou te dar uma olhada pra ele, você, né, mano? Eles também estão errados, mas você... E aí ele começa a confessar, ele vai confessar 30 crimes. Aí vai envolver a questão da famosa entrevista, que é a última entrevista do Ted Bundy para um pastor americano, e aí ele vai explicar, é muito doido, ele vai fazer referência sobre o livro da Anne Rowley, que é um livro que é tomado como referência do Ted Bundy, e o Ted Bundy fala assim, eu quase não tinha contato com ela. Ela se aproveitou da hype em cima de mim. Ou ele vai falar, por exemplo... Então tem uma série de arrependimentos dele em relação às pessoas que se aproveitaram dele. Por isso que ele não queria dar entrevista para o FBI. Primeiro porque ele não queria admitir que ele era culpado, mas principalmente porque ele via que as pessoas queriam se aproveitar dele.
E ele vê no personagem do Bill Hader uma honestidade em que ele acaba se abrindo. Então vai ter os bastidores de por que ele deu a entrevista pro canal, pro pastor evangélico, por que ele fez. Então que você percebe que aquela confissão dele sobre a pornografia e tudo mais que ele fala, que tem a frase mais famosa, que é usada em vários livros, que é: nós, os serial killers, somos os pais, somos os seus irmãos, nós estamos na casa das pessoas cotidianamente. Que ele, na verdade, ele deu essa entrevista e seguiu essa ideia do pastor, e o pastor querendo se aproveitar dele, porque porque o pastor era amigo do governador, e ele achava que o governador ia... e aí o pastor ia pedir para o governador repensar e cancelar por tempo, por enquanto, a execução dele. E isso não acontece. É muito interessante a personagem da Alexa Palladino, que é a advogada do Ted Bundy. E aí o Elijah Wood, ele faz uma leitura de como que o Ted Bundy consegue encantar as pessoas, né? E ele começa a achar que tem algo entre ele e ela. E tem um momento, uma discussão, ela fala assim: você pensa que eu gosto dele? Você pensa que eu não sei os olhares das pessoas em relação a mim, que acham que a gente tem alguma coisa? Eu não suporto esse cara, mas ele tem o direito à defesa. E você vê que ela quer mesmo, que ela não quer que ele seja executado, ela tenta fazer. Então é muito interessante a série, o grande momento dela são esses momentos finais do Ted Bundy. E aí ele resolve confessar 30 crimes para dar uma resolução para as famílias, né? E ele consegue ganhar tempo. E aí você tem um momento em que o Elijah Wood olha para ele e fala assim: mas são só 30? Ele fala: cara, eu não tenho nem ideia. Tanto que ele fala de um estado e aí você vê a leitura do Ted Bundy das pessoas. Tem um determinado momento que então chamam, e aí você vai ter todo esse processo de pegar o depoimento dele antes da execução, então alguma coisa, tudo feito nas pressas, assim, e o Ted Bundy achando que o governador ia chegar na hora H e falar assim: ó, não, vamos cancelar a execução dele. E aí tem um momento, tem uma cena que é magnífica, que ele descreve o que aconteceu. E para um dos policiais ele não descreve. E aí ele volta e encontra o Elijah Wood. Ele fala pro Elijah Wood. Aí o Elijah Wood fala: por que você não falou sobre o que você fez? Ele falou: porque a vítima que ele estava perguntando, ele tinha uma relação pessoal com ela. E ele não merecia ouvir isso. Então você vê que tem um princípio ético num cara que era... E é muito louco esse lance dessa dicotomia que apresenta do Ted Bundy. Então, como que funcionava aquela mente? E aí a cena em que ele vai confessar um crime por Elijah Wood. E o nojo. Essa cena é magistral. A interpretação, o modo como ele está revivendo aquilo ali, você vai percebendo o prazer dele de falar e o nojo que o Elijah Wood vai sentindo dele. E esse nojo é porque em determinado momento o Elijah Wood se viu no Ted Bundy, o personagem do Bill Hader. E por um momento ele pensa que eles poderiam ter sido uma mesma pessoa. É muito legal, muito interessante, e vai trazer uma série de coisas sobre o final do Ted Bundy que são muito interessantes para quem estuda o assunto. Eu recomendei pro Felipe, né? Logo que eu vi que saiu a série, eu já mandei para ele lá, falei: ó, Felipe, dá uma olhadinha, porque é um filme que tá muito interessante e traz elementos assim bem que não são desconhecidos, porque o livro do Bill Hader já existia, né? Ele já tinha tratado disso, mas que são muito assustadores sobre essa figura, assim. E o legal é essa coisa de por que a gente fica fascinado por essas... Eu acho que a grande questão desse filme é por que chama a atenção. Porque diferente dessas pessoas horrorosas, a gente tem alguns impulsos, não de fazer o que o Ted Bundy fazia. Não que não tenha gente que não tenha. Mas é você fantasiar uma ou outra coisa, alguma coisa, tipo, você tá com raiva de alguém, você querer sentar a mão na cara daquela pessoa, dar uma machadada na cabeça da pessoa, mas você não vai fazer isso. Você entende que aquilo é um impulso que você consegue controlar e viver entre outras pessoas. E você vai ter essas pessoas que vão viver à margem da sociedade, dentro da sociedade, que é o mais doido, que é o que ele deixa claro, e que
num determinado momento a gente vai descobrir um monte de histórias sobre elas que vão nos assustar. Mas em alguns momentos a gente vai olhar para elas e falar, será que eu teria sucumbido a isso? Muito doido. Então eu recomendo o filme A Confissão Final, Ted Bundy, A Confissão Final, muito legal, ele é de 2021, mas ele chegou agora na Netflix, assim, e me surpreendeu. Eu fiquei, o trailer que tem na Netflix, porque a televisão que a gente tem aqui na sala, ela permite você ver os trailers, né? A nossa TV no quarto é mais antiga, então ela é aquela Netflix estática. E essa televisão que já tá antiga nossa, mas que ela já é mais moderna em relação a ela. Então você tem esse aplicativo da Netflix que você para em cima do filme e passa um trailer. O trailer não ajudou. Eu só assisti porque era sobre um assunto que eu pesquiso há muito tempo e me surpreendeu muito no bom sentido. E principalmente nas interpretações, na direção, assim, filme magistral. Essa cena da confissão dele pro Elijah Wood, que é até onde eu vou trazer o poema aqui, do horror que ele vai ver, de como ele não queria ter visto isso. O poema, então vamos lá. O poema de hoje é, então eu recomendo Ted Bundy, A Confissão Final, hoje no Sexta Sombria. E o poema é Espelho, Espelho Nosso. Eu estou fazendo aquela brincadeira aqui no poema, eu estou usando a figura intertextual do espelho, espelho meu, ou seja, a rainha olha e pergunta se tem alguém mais bonita do que ela, né? Ou seja, tem alguém que dá valor para isso como eu, e aqui é você olhando para você mesmo e tentando descobrir algumas coisas. Espelho, espelho nosso, quem é este que me fita e me conhece tão melhor do que eu? Qual a magia que estes olhos que me desnudam e expõem meus segredos mais obscuros à luz de uma até então desconhecida verdade? E, ao invés de me deixar desconfortável, fazem com que me sinta mais à vontade, trazendo uma esquecida paz e com muito mais desejo de descobrir ainda mais dessas familiaridades desconhecidas de que sempre fomos reflexos diferentes de uma mesma imagem, buscando a metade que tanto faltava para o todo fazer sentido. O mais doido é que esse é um poema de amor que eu fiz para a Laís, dizendo que a Laís me completava, mas que ele pode ser usado para essa história horrorosa do Ted Bundy e a relação do Bill Highmire, que se vê muitas vezes no Ted Bundy. E o Ted Bundy, em determinados momentos, percebe que na verdade, o Bill Highmire faz mais essa ideia de que ele poderia ter sido um cara de sucesso, como a cena icônica do Ted Bundy, que quando o juiz dá o veredito para ele, fala assim, pena que nós nos encontramos nessa situação, porque você é um cara que poderia ter tido um futuro brilhante. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, fala aí se eu esqueci de contar alguma coisa, se eu esqueci de dar algum dado sobre o filme, se tem alguma cena que te chama a atenção demais, e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau. Talvez esse seja o Sexta Sombria que não vai ser desmonetizado. Tchau, tchau.